A culpa está engordando você. Sim, minha amiga, precisamos falar sobre isso. Hoje, quinta-feira, às 21 horas, como sempre, o nosso encontro terapêutico aqui no Instagram. E olha, a culpa que eu estou me referindo aqui e que nós vamos falar essa noite não é só a culpa de quando você come e se sente culpada. Nós vamos falar disso também, tá bom? Mas essa culpa que eu quero trabalhar com vocês hoje é uma culpa mais pesada, mais densa. É aquela corrente que a gente vem arrastando ao longo da vida. Então, assim, se prepara para a gente poder conversar e refletir sobre o seu passado, sobre as suas escolhas, sobre as suas questões pessoais, aquelas que ficam guardadas bem lá no fundo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre essa culpa que a gente carrega, que consciente ou inconscientemente está fazendo com que a gente coma, com que a gente desconte na comida. Sabe aquela situação que às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas eu não tenho razão para estar assim, por que eu estou assim? Muitas vezes é um sentimento de culpa que está oculto, é uma situação aí mal resolvida. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas antes de qualquer coisa, quero te lembrar, para você que vai assistir agora, para você que vai assistir depois, que qual que é o nosso objetivo aqui? Se você não sabe, eu sou Ana Cruz, eu sou terapeuta há 11 anos e eu ajudo mulheres a emagrecerem de dentro para fora, a eliminarem os pesos que carregam no corpo e na alma, sem precisar fazer dieta restritiva. Porque muitas vezes os pesos, eles estão tão lá no fundo do nosso inconsciente que eles vão refletindo no nosso corpo. Quantas situações que a gente percebe que às vezes a pessoa ela passa até por uma cirurgia bariátrica, por exemplo, ela consegue emagrecer, e agora eu até estou falando das pessoas que conseguem manter, mas elas vão lá e desenvolvem outros problemas, Elas compensam essa questão, por exemplo, que antes ela compensava com a comida e agora ela precisa compensar com uma outra coisa. Seja com algum tipo de vício em jogo, seja com álcool. Enfim, são diversas as situações que acontecem, que se vocês não passam, não conhecem ninguém que passa por uma situação como essa, vocês podem pesquisar que vocês vão encontrar. Por quê? Porque o cerne da questão está lá, a situação mal resolvida está lá. Então, a gente precisa olhar para as nossas questões emocionais. Por isso que a jornada do emagrecimento é um processo bem profundo, que a gente vai tirando camada por camada, assim como as cascas da cebola, para a gente poder compreender quais são, então, essas questões. Então, por isso que não é um processo simples de emagrecimento, de dieta, mas é um processo profundo de autoconhecimento que muda a vida. Não é que muda simplesmente a sua relação com a comida. Para mudar a sua relação com a comida, antes precisa mudar a sua vida. O resto fica como consequência. Então, para quem que é a nossa conversa aqui hoje? É para as mulheres que estão tentando emagrecer há muito tempo, que já fizeram muitas dietas, mas voltam a engordar, que não conseguem manter esse emagrecimento, que sofrem com essa questão, que compensam muito na comida. Esse é o objetivo da nossa conversa, para essas mulheres que eu falo, para essas mulheres que querem aprender a comer, mas já entenderam que o buraco é mais embaixo, que existe aí uma questão mais profunda, porque como a gente sabe, a obesidade é multifatorial, meninas? Então, assim, não é mesmo uma questão de comida, não é a questão do alimento, porque todo mundo já está cansado de saber o que precisa fazer. Então, a gente tem questões que a gente precisa olhar e que a gente precisa cuidar e precisamos entender que culpas são essas. Inúmeras são as causas emocionais da obesidade, inúmeras são as questões e elas vão se somando, por isso que não é fácil, quanta coisa que existe aí, desafio disso, desafio daquilo. Não é essa a minha proposta de trabalho, porque a minha proposta de trabalho é ajudar com que você mude a sua vida, com que você faça mesmo uma faxina, sabe? Não que você esconda
a poeira debaixo do tapete. Para isso leva sim um pouco mais de tempo, para isso precisa sim de mais dedicação, para isso precisa sim de coragem para poder entrar em contato com as suas questões, mas aí você não precisa mais carregar, ficar assim arrastando corrente. Então a gente sabe que a obesidade a gente precisa olhar não só a questão das calorias, não só a questão do alimento que você coloca no seu prato, mas o que te faz comer e que te impede de emagrecer. E por que essa questão da obesidade está crescendo tanto? Ou seja, soma o nosso ambiente, o nosso estresse do dia a dia, a nossa correria, a facilidade com que a gente tem acesso hoje aos alimentos industrializados, a nossa ansiedade e toda a nossa história de vida. Isso é um casamento perfeito para que a gente fique aí nessa luta com relação ao peso, nesse sofrimento, mais um ano acabando e a gente ali naquele processo de não conseguir emagrecer. Então, tomem nota aqui, estou sempre dando uma olhadinha nos pontos que eu acredito que são mais importantes para que a gente possa, né, trabalhar. Preciso contar uma coisa muito importante para vocês antes da gente entrar aqui na questão propriamente dita das culpas. Tem aqui, estou preparando para vocês, na segunda semana de janeiro, nos dias 9, 10 e 11 de janeiro, nós vamos ter a semana do emagrecimento de dentro para fora, onde, diferente daqui, né, dos nossos encontros terapêuticos, nós vamos ter 3 sessões com ferramentas práticas, com passo a passo, para você mergulhar no seu processo. Então, assim, vai ser uma sequência, uma coisa ligada na outra, para que você possa iniciar o ano de 2024 emagrecendo de dentro para fora. Então, fica atenta que em breve a gente vai liberar aqui o link das inscrições. As inscrições são gratuitas e você vai poder se inscrever, tá? Nos próximos dias, a gente já vai ter aqui o link para você poder se inscrever. Isso aqui é muito, muito importante. Agora, vamos lá falar, então, da senhora culpa. Primeiro, eu queria que você pensasse aqui comigo. Quando você se sente triste, como é que você sabe que você está triste? Já parou para pensar nisso? Por quê? Se você sabe que você está triste, para você saber que aquilo é tristeza, você tem que ter referência. Você tem que ter, pelo menos alguma vez na sua vida, sentido alegria. Você tem que saber o que é estar alegre, né? O que é estar se sentindo bem, bem disposta, para que você tenha uma referência. Nossa, tô triste com essa situação, tô com a energia mais baixa, tô com os meus pensamentos que estão me angustiando mais. Você tem uma referência. Então, assim, todos os sentimentos, gente, eles têm uma função na nossa vida e uma função muito importante, que nós, às vezes, de maneira geral, a gente começa a classificar sentimento como sentimento bom, sentimento ruim, sentimento que eu quero sentir, sentimento que não me serve para nada e que só me faz mal, quando na verdade nós precisamos aprender a conhecer, identificar as nossas emoções. Todas elas são bem-vindas, todas elas têm uma função e elas são extremamente importantes e a gente tem referência de um oposto ao outro. No caso da culpa, se você parar para pensar, a gente poderia até pensar que assim, o contrário da culpa seria eu estar em paz, eu estar me sentindo em paz. Mas qual que é o benefício da culpa, na verdade? Já parou para pensar? Quando você, por exemplo, faz alguma coisa errada, não sei, se vocês estiverem aí assistindo Jaqueline, Bia, Lúcia, Dedé, Jaque, Paty, Elaine, enfim, Mara, Fabiola, Edilene. Boa noite para vocês, que eu nem falei boa noite, mas eu vi que vocês chegaram por aí. Se vocês quiserem partilhar alguma situação, claro, se vocês se sentirem confortáveis em que vocês sentiram culpa, como que vocês lidam com isso, como que o pensamento vem, vocês podem colocar aqui que nós vamos falar sobre isso e a gente vai fazendo uma troca. Mas se você não se sentir confortável, tudo bem, respeita o seu momento, tá bem? Então, assim, quando a gente sente culpa, a gente começa num ciclo de pensamentos que é a gente fica num ciclo vicioso, na verdade, de pensamentos, aquilo fica girando na nossa cabeça, aquilo vai sugando a nossa energia, a nossa disposição e a gente vai se sentindo cada vez pior. Ou seja, qual é a função real da culpa, né? No caso, seria a gente poder perceber o nosso erro para poder repará-lo, para nos levar para ação.
O problema é que na maioria das vezes a gente não sabe lidar com isso e o que que a gente faz? A gente é tomado por essa culpa, como se fosse uma piscina e você mergulhasse nessa piscina, uma piscina de culpa. E aí você já não consegue mais sair, você fica lá sendo afogada no meio dessa culpa, dessas situações que já te passaram, que você já passou, que você fez. E aí o que acontece? Você paralisa, você fica paralisado, você não consegue ir nem para frente nem para trás. Então, se a gente não aprender com ferramentas, com processos de autoconhecimento, como lidar com essa culpa, ela vai sendo assim mesmo essas correntes que vão prendendo a gente ao longo da vida. E aí existem situações hoje, 10 anos atrás, você aí pensa em coisas de 10 anos atrás que você fez, que só de lembrar você sente fisicamente mesmo, isso te dá um aperto no peito, te dá uma certa falta de ar, isso te dá uma angústia, porque o corpo ele tem memória e o nosso trauma, os traumas que a gente vive, as experiências que a gente vive, a gente sente no corpo e ele guarda. Então, no momento que você tem uma situação que é um gatilho que dispara aquela memória, o seu corpo volta a sentir. Ou seja, isso está aí um indicador que tem uma questão para que você possa olhar. Para que você possa cuidar. E para isso a gente precisa poder entrar em contato com essas situações. E existem situações que são tão delicadas, que são tão dolorosas, que até inconscientemente, veja, inconscientemente, ou seja, não é consciente, a gente bloqueia. A gente não dá nem conta de entrar em contato. Só que assim, o fato de aquilo não estar consciente, o que essa situação que fica escondida lá no fundinho, debaixo do seu tapete, no seu inconsciente faz? A situação você oculta, tá? Mas a consequência, as sensações dela, não. Então, ela é como se ela migrasse, é como se ela precisasse ir para algum outro lugar para que ela pudesse sair, tá? Então, aquilo fica lá no teu inconsciente, você nem sabe, tá? E aí você tem outros problemas que você não consegue resolver. Sabe aquela bagunça no seu guarda-roupa? Que seu guarda-roupa nunca fica arrumado, sua bolsa que nunca fica arrumada. O que será que essa bagunça te conta? Sabe? Situações que você vê que na sua vida estão mal resolvidas e não andam, situações que estão lá escondidas que você não sabe, tá? E falando numa linguagem mais psicanalítica da coisa, você recalca, você reprime, você esconde, porém, aquilo não aparece, eu tô repetindo de propósito, não aparece naquela forma, mas vai aparecer numa forma do que a gente chama de sintoma, tá? Vai aparecer um sintoma e você não sabe qual é a causa desse sintoma. E muitas vezes, aqui especificamente, eu tô falando da culpa. Pode ser várias outras situações, tá? Em outro momento a gente pode falar da raiva, a gente pode falar da tristeza, mas hoje nós estamos falando da culpa. Então a gente vai entrar nessa questão. Mas antes, já dei aqui a introdução, tá? Pra gente falar como que a gente lida. Eu quero falar um pouquinho com você sobre a questão da culpa em relação a quando você está no seu processo de emagrecimento e você come. Então, assim, dentro do método Mente Magra, Mente Feliz, não existe isso pode, isso não pode. Não existe dieta, não existe cardápio, até porque o objetivo é que você tenha autonomia. O objetivo é que você aprenda a comer, que você não seja escrava de um cardápio, tá? Até porque você sai, você viaja, a comida ela tem um contexto social muito importante. Então, assim, você vai ficar de dieta para todo sempre? Se você tiver que emagrecer 30, 40 quilos, como por exemplo, eu tenho várias clientes que têm essa quantidade de quilos para emagrecer. Se for fazer de uma forma saudável, se você não for fazer uma dieta louca, que depois você tem um ganho de peso e um efeito rebote muito grande, vai levar tempo, gente. E vai levar mais de ano. Aí o que vai fazer essa pessoa? Ela vai ficar um ano inteiro da vida dela sofrendo numa dieta, indo em festas ou até deixando de ir para poder emagrecer, deixando de viver, sendo que os estudos mostram que, na verdade, aquilo que é mais preditor de felicidade, aquilo que mais impacta na nossa felicidade são os nossos relacionamentos, a qualidade dos nossos relacionamentos, as pessoas com as quais a gente se relaciona. E na maioria das vezes, como que a gente se relaciona? A gente se relaciona em torno de uma mesa, já pararam para pensar?
seja em torno de uma mesa de um café, seja em torno de uma mesa de um jantar, seja em torno de um café que você sai pra rua, pra padaria, enfim, com as suas amigas. Vem aí agora as festas de final de ano, Natal e Ano Novo. Como que a gente celebra? Como é que a gente celebra a vida? Como que a gente celebra o término do ano? Comendo. Então, imagina uma pessoa que tem 30, 40 quilos para emagrecer e ela vai ter que se privar para toda a vida, tanto tempo assim. É por isso que não consegue. Porque aí ela faz uma restrição muito grande, vem situações como essa, você come e aí e põe tudo a perder. Tem-se a sensação, porque faz do jeito errado, que pôs tudo a perder, percebe? E aí eu vou entrar nessa questão da culpa em relação a isso. Mas é importante a gente entender que é isso, a comida ela faz parte do nosso contexto social. Nós precisamos nos relacionar para que a gente possa ser feliz, para que a gente possa se sentir bem. Isso é muito importante, você não precisa ter 1000 amigos. Mas é muito importante que você tenha amigos, que você não precisa se dar bem com todo mundo da sua família. Vamos combinar que família é ali de onde vem todos os nossos problemas, é ali onde tudo começa, o que é bom e o que não é. Então, assim, não adianta você, de repente, se iludir, ou até você sofre por isso. Eu tenho casos de clientes assim, que de repente não tem aquela família que foi tão idealizada, sabe? Aquela família de margarina. Isso também é uma questão que a gente pode falar num outro momento. E daí, de repente, você não se relaciona bem com todas as pessoas da sua família. E até o final do ano pode ser um problema para você. Mas é importante que você tenha algum vínculo de relacionamento de qualidade. E provavelmente você, quando for se relacionar com essas pessoas, vai ter comida ali no meio. E aí você não vive? Não, você vive, desde que você aprenda a comer. E aí você pode, não importa se é 30, 40, 20, 10, 5 quilos, emagrecer comendo com consciência. E aí, então, vou falar agora para as pessoas que ainda não sabem comer, que ainda não estão num processo como o processo da jornada do emagrecimento e fazem processos de dieta e entram num processo de culpa porque entendem que tem alimento certo e alimento errado, tá? Alimento que pode e alimento que não pode. Existe sim, óbvio que existe, vocês sabem, os industrializados, o quanto que eles fazem mal, né? O quanto que isso é péssimo, não só para essa questão do emagrecimento, mas para a tua saúde. Agora, se você começa uma dieta tirando tudo, vai ser muito mais difícil de você sustentar. Então, a ideia é que você aprenda a fazer isso de forma estratégica. Mas vamos imaginar que você está lá, então começou a fazer o seu processo e você tem aquela... Eu escuto muito isso, né? Então, é assim que a gente fala, nossa, hoje eu fiz tudo certinho, comi direitinho. Mas quando chegou a noite... ai, meu Deus do céu, eu não consegui. Daí tinha macarrão ou tinha lanche. Por exemplo, eu moro num apartamento aqui que embaixo do meu prédio tem uma lanchonete. Todos os dias eu sinto o cheiro de lanche. Hoje não me afeta em nada, pelo contrário, o cheiro da gordura me incomoda, inclusive. Mas se fosse há um tempo atrás, isso ia ser muito difícil. Imagine que se você tenha uma lanchonete ou uma pizzaria, ou como o caso de uma cliente que tem um McDonald's na rua da casa dela, imagine que você tenha acesso assim a algo desse tipo muito fácil. Aí naquele dia que você fez tudo certinho, você foi lá e comeu, por exemplo, um lanche à noite. Primeiro é importante que você entenda, antes de eu falar da questão da culpa, que assim, no período da tarde é importante a gente comer, por isso que é importante a gente se conhecer. Por quê? Porque o nosso hormônio do estresse, ele sobe também, o nosso cortisol sobe. E aí o que acontece? A gente às vezes passa a tarde toda sem comer, teve um dia ali razoável ou não muito bom, chega à noite, que é aquele momento que seu corpo dá uma relaxada, né? Porque já tá na sua casa, você toma o seu banho, aí você começa a dar uma desacelerada. E se você tem questões mal resolvidas, e vamos combinar, quem não tem questões mal resolvidas, principalmente quando está lidando com a questão de peso, naquele momento, os seus barulhos internos vão te incomodar. Então, você tem mesmo uma tendência maior a comer. Mas isso é assunto para um outro momento, mas só para que você entenda um pouquinho do porquê que chega à noite a coisa piora, tá? Mais ainda você entenda o quão importante é você olhar para essas questões emocionais. Mas vamos voltar aqui para a nossa história da culpa. Aí, chegou nessa hora da noite, você foi lá
e comeu. Aí você comeu um lanche. Só que naquele momento, você tá com aquele pensamento antes de comer, qual é? Ah, eu mereço. Ah, tô cansada, ou alguém vai pedir, ou você sentiu o cheiro, você viu que, não sei, seu marido, seu filho, enfim, vão comer lanche. Aí você, então também vou comer. Naquele momento, veja bem, os seus pensamentos estão ali no imediatismo, naquela hora. Mas assim que você termina de comer, bate a culpa, vem o remorso e a sua crítica interna começa a te destruir do porquê que você fez isso, que você faz tudo errado, que você começa e não consegue, que você é procrastinadora, que você não vai conseguir mesmo, que você não faz nada direito. Aí, assim, você começa a se destruir. Vamos aqui tentar pensar um pouquinho ainda, depois a gente vai falar da culpa mais profunda, mas vamos aqui tentar pensar que onde foi que você aprendeu a ser tão crítica com você assim? Já parou para pensar? Quem na sua casa de infância, seu pai, sua mãe, ou a pessoa que te criou, quem na sua casa de infância era tão crítica assim? Com quem você aprendeu a se criticar desse jeito? Já parou para pensar? Pensa aí, vai buscando no seu passado, né? Às vezes você escutava de outras pessoas que você é burra, que você é lerda, que você não faz nada direito, que você é uma imprestável, coisas que você pode ter escutado, tenta buscar. Talvez na escola você não fosse a melhor aluna, fosse aquela que tirava nota ruim ou tirava aquela nota mais ou menos, e aquilo foi sendo repetido para você, e você foi se colocando nesse lugar, e você foi tomando posse dessa identidade, foi se tornando muito crítica com você. Então pensa aqui, eu gosto de dar esse exemplo sempre porque é fácil. Eu estou aqui em Cachoeira Paulista, que fica entre Rio e São Paulo. Imagina que eu quero ir para o Rio de Janeiro, mas eu pego, ao invés de virar à esquerda, que é para onde eu tenho que virar aqui, saindo da minha cidade para ir para o Rio, eu viro à direita e vou sentido São Paulo, na rodovia Presidente Dutra. Quando já ali estou há uns 10 minutos na estrada, eu percebo que eu peguei a estrada errada. O que eu faço? O que vocês fazem, gente, quando vocês estão dirigindo e de repente passa a entrada que vocês queriam, passa o caminho que vocês tinham que pegar? Vocês pensam assim: agora que eu já errei mesmo, vou tocar para frente. Tipo, eu queria ir pro Rio, agora que eu peguei a estrada de São Paulo, eu vou para São Paulo. Claro que não, né, gente? O que a gente faz? A gente procura o próximo retorno e contorna com o carro e volta para o nosso caminho. Porém, quando eu como o meu lanche e entro nesse espaço da minha crítica interna, que eu já disse para você pensar onde foi que você aprendeu a se criticar tanto assim, eu penso, agora que eu já comi, eu não consigo mesmo, eu entro nessa crítica, eu fico com mais raiva de mim ainda, e aí eu como mais de raiva. De raiva. Na maioria das vezes, você continua comendo no piloto automático, depois que você já se deu conta e que até então você estava no piloto automático. Aí na hora que você se deu conta e que você começa com a sua crítica interna a te apontar, aí você come, mas é de raiva. Já não é mais nem de vontade, porque vontade você já matou, porque você já comeu. Você tem aquela sensação de que, tipo assim, não vai conseguir mesmo, então enfia o pé na jaca de vez, mas veja, já não tem mais nem prazer. Deixa eu ver o que a Elaine escreveu aqui. Exatamente o que estou vivendo. Como porque todos comem, como rápido e depois me culpo e me arrependo, sinto raiva. Então, aí tem vários pontos, né, Elaine, que é importante a gente falar. Você tá comendo porque todo mundo tá comendo, isso é um ponto. Então, tem a questão do contexto social que eu falei, que é importante a gente aprender como comer, como desfrutar das companhias, do contexto social, sem precisar ser aquela pessoa chata, sabe? E assim, e não adianta, às vezes as pessoas vão ficar rotulando a gente também, mas por isso que é importante a gente tomar posse de quem a gente é, sabe? Porque às vezes comentários vão vir mesmo. Eu recentemente estava numa festa de aniversário
de criança, então tinha tudo que tem em festa de criança, né? Aí uma pessoa chegou e falou assim: ah, mas é bom pra vocês, falou pros meus amigos que estavam na mesa, é bom pra vocês, porque a Ana Cláudia não come, né? Mas as pessoas fazem, às vezes, esses tipos de comentários. E eu falei, quem disse que eu não como? Né? Porque as pessoas têm na mente ainda a ideia de que para você ser magra, você não pode comer. Mas você precisa aprender, né? Então, assim, você pode comer, Elaine. Agora, você precisa entender, você tá com fome? Tá com fome física ou fome emocional? Você tá com fome de tudo que tá sendo ofertado? Ou é vontade e você não sabe lidar e você tá no automático? Aí, comer rápido. Come rápido por quê? Né? Que você tá com pressa, tá ansiosa, o ambiente tá incômodo, você tá ali por obrigação. Então, assim, várias questões precisam ser observadas, entendeu? Você come pra ir logo embora ou pra sair logo. Por quê? A convivência não tá agradável, então tem muitas questões. Agora vamos voltar aqui, então, à questão da culpa que eu tava falando depois que você já enfiou o pé na jaca e come por raiva. Então, assim, é esse momento em que você percebe que tá na estrada errada e aí você precisa pegar o retorno, mas de raiva. Ah, não, agora tô com raiva de mim que peguei a estrada errada, vou continuar e, tipo assim, vou gastar mais combustível, vou me atrasar mais. Não, gente, é uma coisa tão fora da realidade, tão irracional, que a gente nem pensa isso, a gente logo já procura um retorno. Agora, no caso da comida, como a gente tem questões emocionais muito profundas envolvidas, a gente vai ali descontando, se punindo. É uma autopunição, sabe? A gente entra num looping mental tão doentio que a coisa já não é mais racional. Por isso que eu falei aqui várias vezes. Então, assim, emagrecer é um processo totalmente emocional. Né? Emagrecer não. Trabalhar para emagrecer, perdão, vou corrigir. É um processo totalmente racional. E o comer é emocional. Então, se a gente não trouxer consciência, trabalhar a trilha da mente magra, que eu chamo, que é fortalecer que essa região do nosso cérebro, que é o nosso córtex pré-frontal, que é o nosso cognitivo, que é o nosso raciocínio, que é a nossa razão, o que acontece? Tem uma outra área do nosso cérebro, que é a amígdala, que ela nossa emoção passa por ali. Estou falando de uma forma simples, mas o importante é você entender. E é ela que manda em tudo. Entendeu? Então, assim, é como se quando você visse o bolo de chocolate, a amígdala desse um sinal. Imagina assim, sabe quando você toma um porre? Alguma vez na sua vida você já tomou um porre, ficou bêbado e perdeu totalmente a noção do que estava acontecendo e fazendo? É como se naquele instante a amígdala desse um porre mesmo no seu córtex pré-frontal e a sua razão apagasse. Naquela hora, meu filho, você só pensou no lanche, você só pensou no bolo de chocolate, pá, você foi lá e comeu. Aí, sabe o dia seguinte, quando depois você tem uma ressaca, depois que você tomou um porre, e aí começa a vir aquele, meu Deus, que foi que eu fiz? A dar aquele gosto amargo na boca, aquela dor no corpo, aquela dor de cabeça. Aí você começa a ter vergonha de você mesma, raiva, remorso, é um sentimento misturado, só que isso vai vindo no dia seguinte. No caso da comida, é um efeito mais rápido ainda, né? Você comeu, era como se você tivesse sido embriagado. Logo em seguida, você já começa a ter os efeitos da ressaca ali. E já começa nesse sentimento de culpa e de raiva. Porém, se você tem processos mais conscientes, você então faz o quê? Você não foi pela estrada errada? Você pega o retorno e começa a voltar. Mas na maioria das vezes a gente não tem autoconhecimento. Então a gente só vai de raiva, só vai se autopunindo, sabe? Então, como é que lida com isso, né? Que a grande questão que vem depois é como é que a gente trabalha, então, essa questão da culpa. Como que eu vou... Ai, meu Deus, como é que eu vou conseguir, quando eu perceber que eu peguei o caminho errado, fazer o retorno? Primeiro, assim, o seu crítico interno não vai apagar do dia para a noite. Não é porque você está me ouvindo falar isso agora que, olha, isso vai ser resolvido. Não, é como eu te falei. Quem na sua casa de infância era tão crítica assim?
Quem na sua casa de infância, ou na sua escola, ou um professor, e depois outras experiências que você foi vivendo, seus relacionamentos, histórias que foram se repetindo, que foram confirmando para você, né? Porque aí, semelhante vai atraindo semelhante, né? E aí a gente começa a ouvir, aquilo vai se repetindo, a gente vai se criticando, convive com pessoas muito críticas e tudo se confirma. Tá? Então, primeiro você tomar consciência que isso foi esse é um comportamento aprendido. Uau, que alívio! Se foi um comportamento aprendido, olha a boa notícia. Você pode aprender um novo comportamento. Você pode desenvolver uma nova área do seu cérebro e fazer a mudança, porque o nosso cérebro, ele é plástico. Ou seja, a plasticidade neural é que a gente pode criar novas trilhas neurais na nossa cabeça, novas experiências, porque veja, quem molda quem a gente é são as nossas experiências. Daí a grande importância da gente selecionar muito bem os ambientes que a gente frequenta, as pessoas com as quais a gente convive, os nossos relacionamentos, as nossas conversas. Por quê? Porque isso vai formar quem você é, inevitavelmente, tá? Então, e aí também entra a questão da comida. Então, tudo isso que você viveu foi um comportamento aprendido. Primeiro você precisa entender isso, tá bem? Depois, numa segunda fase, o crítico interno vai chegar e vai começar a te apontar, né? Esse juiz interno que você tem. Então, ele vai chegar. Mas o que você precisa fazer? Você precisa ativar dentro de você um advogado de defesa. Não é? Todo mundo não merece ter um advogado, independente do que a pessoa fez? Então, se você tem dentro de você um espaço, um juiz tão crítico, você precisa trazer para perto de você um advogado de defesa. Então, a gente precisa começar a treinar esse caminho de perceber assim, peguei a rota errada, comi o lanche. Vai dar aquele impulso da raiva e de você já entrar naquele movimento do já que eu comi, agora eu vou comer mesmo, porque você ainda tem essa crença de que você não consegue, de que você não é capaz e você ainda está condicionado a viver sob dieta. Então, se você vive sob o efeito de dieta, toda vez que você sai dessa bendita dessa dieta, que você tem que largar a mão de fazer dieta, se você quer realmente emagrecer, você tem que parar com isso, tá? Você tem que aprender a comer, aí você vai entrar nesse fluxo de culpa. Mas você ativa, então, um advogado de defesa e vai fazer um diálogo interno com você. Então, no caso aqui que a Elaine comentou, né, ela percebeu isso, por isso que eu fui fazendo essas perguntas, Elaine. Depois, se você quiser comentar as perguntas que eu fiz, então, assim, precisa identificar quais são os gatilhos. Os gatilhos, ou seja, aquilo que dispara em você esse comportamento, esse pensamento, esse sentimento, tá? Então, nesse caso aqui, ela percebeu que estavam todos comendo. Aí ela comeu e se sentiu culpada e se arrependeu. O que ela faz em seguida? Ao invés dela ir lá e começar a comer, ela pode mudar o ambiente dela. Ou ela se levanta da mesa, se ela ainda não tem o controle, porque depois com o tempo a gente vai treinando, você vai poder ver outras pessoas comendo, isso não vai ser um problema para você, tá bem? Mas ou ela levanta da mesa, ou ela vai... Se ela já comeu ali e percebe que se ficar ali, ela vai comer, ela tem mesmo que levantar, tá bem? Ou ela vai começar, então, a trabalhar os pensamentos dela, tá? Ela vai começar a pensar assim, bom, eu exagerei, então o que eu vou fazer agora? Tá calor, então falar que vai tomar um chá quente é muito difícil pra gente aqui no Brasil, né? Então, o que a gente vai fazer? Vou fazer um chá para ajudar na minha digestão, vou deixar ele esfriar, vou colocar ele na geladeira e depois eu tomo. Tô imaginando que você fez isso à noite, por exemplo, né? Exagerou à noite. Então, você vai lá e vai tomar o seu chá antes de dormir. Com essa consciência, no dia seguinte, você vai aumentar o seu consumo de água, o seu consumo de frutas, vai diminuir um pouco dos carboidratos, para que você possa saber e sentir que você está ali equilibrando aquele excesso que você fez e vai continuar a sua vida normalmente, desde que você não viva de dieta. Se você vive de dieta, primeiro você precisa mudar isso, porque senão você
Não tem como, porque aí você vai entrar na dieta de novo, depois você vai exagerar, você vai sair da dieta de novo, aí você vai ficar nesse sofrimento, nessa angústia e nesse efeito sanfona aí, tá bem? Então, você fazendo esse movimento, você começa a construir um novo caminho no seu cérebro, você começa a dar informações internas que ok, que a gente pode comer outras coisas de vez em quando, e isso não vai afetar o seu processo de emagrecimento, e isso não é motivo para você comer demais depois, e também não é motivo para você ficar se culpando. Aos poucos, fazendo o seu diálogo interno, trabalhando a sua mente, identificando de onde vem esse crítico, trazendo esse advogado de defesa e conversando com você, entendendo as razões que te fizeram comer, e aí você vai na causa do problema, no cerne do problema, fica mais fácil a mudança. Não fica fácil, tá? Não fica fácil porque não é fácil, mas fica, vamos dizer assim, menos difícil. E aí você começa, porque isso, gente, é uma construção para uma vida inteira, porque pensa em quantos anos você tem e quantos anos você foi condicionada a pensar, sentir e agir dessa forma. Não é agora, num dia, num encontro terapêutico aqui comigo que isso vai mudar. Você começa agora a abrir espaço para essa mudança e aí você vai praticando. Agora, vamos falar aqui da questão mais profunda da coisa, das culpas do passado, que eu já dei o exemplo no início, quem chegou depois, é importante que depois veja o começo, porque eu expliquei sobre essas situações, emoções e sentimentos que a gente reprime e que a gente nem tem consciência, mas que ele aparece na forma de um sintoma e que você nem sabe o que é. Por isso, às vezes, tem pessoas, eu disse, angustiadas, enfim, eu não vou repetir porque eu já falei bastantinho sobre isso no começo. Então, vamos pensar aí em coisas do passado. Situações do passado, e agora eu vou falar de coisas um pouquinho mais delicadas, que são situações que eu acompanho, situações que eu trabalho, são exemplos que talvez você que está escutando agora ou que vai me escutar depois possa se identificar e perceber que o buraco realmente é mais embaixo, que é por isso que você não consegue, porque a comida tem muitas funções na sua vida, e aí entra essa questão da autopunição, que eu já falei no caso da raiva por comer errado, por entender que comeu errado, dentro desse conceito de certo e errado, né? Mas tem uma outra questão da punição, minha gente, que é assim, existem casos de pessoas que sofreram abusos, violência sexual na infância, na adolescência, ou até mesmo no próprio relacionamento, né? Que a pessoa às vezes ela só vai se dar conta depois que aquilo foi um abuso, ela só vai se dar conta depois que ela mesma se permitiu uma violência porque ela não sabia lidar bem com aquilo. E aí, como eu disse, pode ser consciente ou não, tá? Então, aqui é um exemplo mais delicado para que você possa pensar. E aí, ela pode ter se colocado em relacionamentos que são abusivos, onde ela foi muito anulada. E à medida que essa pessoa vai se dando conta em partes disso, nesse caso agora de uma pessoa que está consciente, ela vai ficando com muita raiva dela mesma. Vai ficando com muita raiva do porquê que ela se permitiu. Esse é um dos casos, tá? Isso no caso dos relacionamentos. Agora, em casos de violência, como eu falei, principalmente na infância, ali na adolescência, essa criança, essa adolescente, ela cria um sentimento de culpa muito grande por uma situação que ela não tem culpa nenhuma, pelo contrário, ela deveria ser protegida, mas ela não recebeu proteção e muitas vezes isso acontece dentro da própria família, né? O que é mais crítico ainda, pessoas que deveriam estar protegendo, na verdade, estão violentando, só que a criança, a adolescente, ela não está com o cérebro dela formado, ela não tem ainda essa condição de nem entender o que está se passando e aquilo causa um trauma muito grande e ela entende que a culpa é dela, que o problema está com ela. E normalmente essas pessoas que vivem essas experiências, elas acabam indo para relacionamentos muito abusivos, porque a forma com que ela aprendeu o vínculo desde pequena foi muito abusiva, foi muito violenta. E a referência dela de amor, cuidado, proteção é violenta. Então, o que ela faz quando ela se relaciona e ela busca amor e proteção?
ela recebe violência de várias formas. E aquilo vai se repetindo e vai traumatizando aquela pessoa de tal forma que daí, nesses casos, muitas vezes não é consciente, leva bastante tempo para a pessoa trabalhar isso no processo e se perceber. Ela fica com muita raiva dela, né? Muita raiva, porque ali já na vida adulta ela já sabe que aquilo não é bom, mas ela não consegue mudar e não sabe por quê, porque isso foi marcado lá na infância dela. E ela começa a se punir. E uma das formas de se punir é engordando, e engordando muito, para se proteger, porque aí a gente entende o corpo como uma proteção, como uma fortaleza, tá? Porque dessa forma eu vou conseguir me defender, essa é uma das coisas. E outra coisa é para tentar afastar qualquer tipo de relacionamento, tá? Então é um processo muito doloroso, muito delicado, e que envolve questões muito profundas, tá? E aí a gente precisa ir com muito cuidado, trabalhar, olhar, conversar, indo aos poucos e entendendo que essa é uma situação que não vai se apagar da vida daquela pessoa, mas que a gente precisa trabalhar a autocompaixão, que a gente precisa trabalhar o amor, que a gente precisa trabalhar a questão de que agora ela sabe se proteger, ela é uma mulher adulta e ela não precisa mais daquela capa de gordura para isso, mas isso é um processo, né? Então, se por acaso você que está me ouvindo, que vai me ouvir, se você conhece alguém ou se identifica com isso, o primeiro ponto é você começar literalmente a se abraçar, a se acolher, né? A entender que não é, quer dizer, deixa eu corrigir aqui, você não vai entender porque eu tô falando, mas é começar a se acolher nesse sentido, a buscar lugares, espaços onde você possa construir vínculos saudáveis. Como eu disse no início, não precisa ser 1000 amigos, que seja um, mas que você saiba que esse é um vínculo saudável, que você saiba que ali você pode ser cuidada, você pode ser protegida, para que você comece a inaugurar dentro de você um espaço onde aqui é seguro ser quem eu sou e ninguém vai me violentar, a começar por mim. Então, esse é um processo bem delicado, né? Tô falando de uma forma bem superficial, de algo bem profundo, mas é um primeiro passo. Aí, vamos aqui pensar em outros pontos, que a gente já tá quase chegando no nosso finalzinho da nossa conversa. Tem outras situações que você pode ter feito na sua vida, como, por exemplo, se você é mãe, de repente você carrega alguma culpa por alguma coisa que você fez pro seu filho. E assim, são situações, gente, que você realmente não sabia fazer diferente, né? Escolhas que você fez lá, como eu disse, 10, 15, 20, 30 anos atrás, muitas vezes, e você agora, com maturidade, que você sabe lidar com a situação de uma forma diferente e você sabe justamente porque você passou por aquela situação, porque você errou naquela situação, porque você aprendeu com aquela situação, agora você sabe fazer um pouquinho diferente. E aí o que você faz? Você é tirana com você mesma. Você é cruel com você mesma, né? Nós muitas vezes se vamos escutar uma amiga que conta pra gente uma situação como essa, que a gente se culpa, a gente acolhe essa amiga, a gente conversa, a gente escuta, a gente mostra pra ela outros pontos de vista, outras perspectivas. No entanto, com a gente mesma, a gente aponta o dedo. A gente se acusa o tempo inteiro. E aí, quando você percebe, então, daí tem uma outra etapa, que tá se culpando, e aí você pensa, escuta isso que eu tô falando, ou já escutou isso de algum outro lugar, e aí você se culpa, e aí percebe que tá se culpando, e se culpa porque tá se culpando, percebe? A coisa só piora. Então, minha gente, é muito importante que você, primeiro, se dê conta que aquela de 10, de 15, de 20 anos atrás, não sabia o que você sabe hoje. Então, é desumano essa de hoje culpar aquela de 20 anos atrás. Ah, mas eu poderia ter feito diferente. Se você conseguisse fazer diferente, você teria feito. Você poderia ter possibilidades à sua disposição para fazer uma escolha diferente.
Porém, você não tinha estrutura psíquica, emocional, condições, recursos internos para assim escolher. Por isso você fez do jeito que você fez. E hoje, do alto da sua maturidade, o melhor que você pode fazer para você é começar esse processo de acolhimento e de autocompaixão para que essa culpa que está lá escondida, como eu falei, não precise aparecer na sua vida em forma de sintoma, te criando um problema muito maior. Percebe? Que é como eu já falei aqui, né? Que muitas vezes é isso que acontece. A gente tem questões mal resolvidas na nossa vida, que são muito pesadas e a nossa estrutura não dá conta de entrar em contato com essa dor, tá? Então a gente esconde ela, o sintoma vai para um outro lugar, aparece, então eu começo a lutar contra o peso, a lutar contra a balança. Olha, a gente ainda usa muito esse termo, lutar, né? A gente tá em guerra com a gente mesmo, olha que coisa louca. Eu começo sempre a brigar comigo mesmo em relação ao peso, o meu problema é meu corpo, a minha baixa autoestima, eu não gosto de mim por causa do meu corpo, eu não gosto de mim por causa da minha barriga, eu não gosto de mim por causa do meu braço que é gordo, eu não gosto de mim por causa da minha perna que é fina, eu não gosto. Aí a gente começa a pôr essas características e acha que é por isso. Quando, na verdade, quando a gente consegue se encontrar, e esses exemplos que eu dei, minha amiga, que bom que você tá gostando, vai escutar sempre, isso mesmo, fico feliz, obrigada pelo feedback, viu, Gláucia? Que bom, fico feliz que tá chegando aí pra vocês. Eu dei esses exemplos agora que eu falei da perna, do braço, por quê? Porque são características físicas minhas, pessoais, que eu sempre tive problema. O que acontece? Eu emagreci 23 quilos, mas o meu braço continuou gordinho. Meu braço é gordo. Aliás, eu tô para escrever sobre isso. Agora, depois que eu quebrei a perna, tem aí 1 ano, né? Eu tenho falado disso aí um pouco nesses últimos dias, que eu consegui muitas conquistas. Eu fiquei muito tempo sem fazer exercício físico. Minha perna, imagina, sofri um acidente. Ela fica fina mesmo. Eu já tenho uma estrutura mais larga em cima. Já era assim. Aí, o que acontece? Eu poderia culpar e dizer que eu tenho uma baixa autoestima porque o problema está no meu corpo. Mas quando a gente está resolvida com a gente, quando a gente se gosta, a gente se ama, não é que você não pode melhorar. Estou trabalhando para recuperar o que eu perdi e para ficar melhor ainda. Vai levar tempo, mas eu vou conseguir. Isso não é uma questão para mim. Eu já sei disso, está resolvido. Eu não deixo de gostar de mim por isso. Por quê? Eu não preciso mais, eu já fiz muito isso também, e foi longos e longos anos de trabalhos terapêuticos, mas eu não preciso mais criar um sintoma na minha vida por algo que está oculto, que eu não dou conta, e dizer que o problema está no meu corpo. Não, eu tenho essas características, mas eu não deixo de gostar de mim por isso, eu não deixo de olhar no espelho e me achar bonita. Isso não é uma questão, percebe? Então, assim, o amor próprio, gente, ele transborda, ele está além dessas questões que são muito pequenas diante de quem a gente é. Porém, vamos lá, voltando. Quando eu estou com problemas com peso, quando eu tenho questão com o meu corpo, com a comida, eu fico focada nesse problema, mas na verdade, esse não é o problema. Esse é um sintoma, tá? O problema tá lá atrás. Dessas escolhas que eu entendo que são mal feitas, dessas situações que eu vivi e que hoje chego num ponto da minha vida, como eu atendo muitas pessoas de várias faixas etárias, mas normalmente as pessoas que já estão ali dos 50, 55 para frente, começam, como a gente agora está no final do ano, a gente começa a olhar para o que a gente viveu no ano, fazer um balanço. E às vezes a gente já entra nesse ciclo de culpa também do que a gente prometeu e não conseguiu. E se no seu caso você prometeu que ia emagrecer esse ano e não conseguiu, eu tô aqui para te ajudar, para te lembrar que na segunda semana de janeiro nós vamos ter a semana do emagrecimento de dentro para fora. Fica atento que em breve a gente vai liberar o link para vocês e vai ser um evento gratuito, uma semana bem intensa pra gente poder aprofundar nessa questão de emagrecer de dentro pra fora, tá? Não entra aí na culpa, não. Pensa que se você tá aqui hoje me ouvindo, ou se você vai ouvir gravado, você já está dando o seu passo de mudança, tá? Porque nós estamos falando, veja, essa é a proposta do método Mente Magra, Mente Feliz, é te convidar para ir lá no fundo. Não vou ficar aqui falando para você que você, não que eu não precise falar disso, mas não que seja contra isso, não que isso não seja importante, mas assim, eu não vou ficar aqui falando para você que você tem que
trocar o pão pela tapioca, por exemplo. Ou o pão pela panqueca de aveia, por exemplo. Isso daí você tá cheio na internet. Não é disso que você precisa. Eu tô aqui para você mudar a sua vida. Esse é meu convite para você, tá bom? Então, assim, voltando aqui, a gente pode pensar isso em relação ao ano. Quando as pessoas estão... E aí você pensa, você pode estar nessa faixa etária que eu tô falando, você pode ainda não estar e você já pode até ter passado, mas o que acontece, na minha experiência, tá? Quando as pessoas estão dos 50, dos 55 para frente, caminhando ali, começa a bater uma angústia muito grande. Começa-se um questionamento muito grande sobre a vida, sobre o sentido da vida, mas isso acontece se ela vem arrastando questões mal resolvidas ao longo dos anos da vida dela. E aí você pode estar com 60 e estar se sentindo assim, estar com 65 e estar se sentindo assim. Você pode até nem estar com isso e já estar se sentindo assim. Mas o que eu quero te dizer é que, independente da faixa etária que você tá, é possível a gente olhar para as nossas questões e cuidar disso. E evitar que você chegue lá assim, ou se você já está lá assim, é possível que você comece a trabalhar para não levar isso para frente, tá? E tornar isso mais leve. Porque o que acontece? Normalmente, a gente arrastou, e aí chega um momento da vida que inevitavelmente, eu vou olhar aqui bem de pertinho para você, você vai ter que sentar para um banquete de consequências. Inevitavelmente. Então, o quanto antes você começar a olhar para as suas questões, você se permite o mais rápido possível, porque não é rápido, o mais rápido possível, mas você se permite a ter uma vida mais leve. Você se permite a viver menos angustiada. Você se permite entrar em contato com aquilo que você escondeu lá atrás, com as suas feridas, com as suas angústias, com os seus remorsos, com os seus arrependimentos, com as suas culpas. Trazer eles para o seu presente, porque na verdade eles estão muito presentes no seu presente, só você não está sabendo disso. Não adianta fugir. E ver o que eu posso fazer com isso. Isso é integrar a sua sombra. O que eu tô falando aqui, gente, é de um processo bem profundo, tá? Isso é você entrar em contato com quem de fato você é, sem precisar fingir, sem precisar ocultar. Aí o sintoma vai embora. Entende? Porque se você, veja, se o sintoma vem porque você precisa esconder, no momento que você não esconde mais, o sintoma não tem função na sua vida. Ele vai embora. Consequentemente, é um processo, é por isso que eu falo, gente, o que eu tô falando aqui é a essência do meu trabalho, por isso que eu falo sobre emagrecer de dentro para fora. Mas para fazer isso, você precisa realmente ter muita coragem, porque para integrar a sua dor, para integrar ela, para integrar essa situação, não é gostoso. Queria dizer para vocês que existe uma pílula que você toma e que alinha, sabe? Essa coisa de alinhar tudo, alinhar os chakras, que muita gente fala e que eu não tenho nada contra isso. Aliás, eu sou muito curiosa e me interesso por muitos assuntos. Gosto muito, por exemplo, de praticar yoga. Pratico há muito tempo, quem chegou aqui há pouco tempo talvez não saiba. Mas eu queria te dizer que existe uma técnica que vai, te alinhar 100%. Mas não é assim que funciona. E que, na verdade, o que vai acontecer é que você vai olhar para algumas situações na tua vida e que não tem solução mesmo. Queria te dizer que tem, mas eu até venderia muito mais, como muita gente vende, mas eu não quero te enganar. Eu quero que você possa, de fato, ser quem você é, se conhecer e aprender a lidar com isso, porque é isso que a gente tem, tá? É o que tem para hoje, tá bem? É o que tem para hoje. Então, que você vai encontrar essas situações que não tem solução e vai aprender a conviver com elas sem precisar anestesiá-las. Por isso que o sintoma vai embora, tá? Então, eu queria te dizer aqui, como eu já ouvi na internet, olha, perdão é uma decisão. Perdão, você faz assim. Gente, perdão, o auto-perdão, que a gente pode falar em outro momento
sobre os outros, porque também a raiva, a culpa, a mágoa da outra pessoa também fica ali na tua vida te atrapalhando e você pode estar comendo por isso também. Mas hoje nós estamos falando em relação a nós mesmos. É um processo. Põe aí na sua cabeça, perdão é um processo. Tá? Auto-perdão é um processo. Vai ter dia que você vai sentir que você tá conseguindo, que você tá uau, e vai ter dia que você vai se sentir um lixo, vai se culpar, e aí você vai aos poucos, como numa espiral. De repente você vai, daqui a pouco você volta. De repente, sabe? Só que assim, quando você expande essa consciência, o que acontece? Por exemplo, você expandiu um pouco, de repente você volta. Mas você não volta para o mesmo lugar, porque você já não é mais a mesma pessoa. Aí você expande mais um pouco, aí acontece, você volta, mas você já não vai voltando para o mesmo lugar, percebe? Você vai ampliando. Deixa eu ver o que a Gláucia falou aqui para a gente poder encerrar. Tem alguma coisa a ver quando não tínhamos tudo o que queríamos comer e agora podemos? Na verdade, você tem fome de quê? Então, isso tem tudo a ver. Não é o tema do nosso encontro de hoje. Eu posso falar sobre isso num outro momento. Como eu disse, a questão do peso, ela é multifatorial, essa questão da comida, e são camadas e camadas. Então, eu já falei no começo, não vou repetir, sobre o ambiente, toda a situação. Mas depois, se você não viu o comecinho, você pode ver. Mas todas as nossas questões emocionais. E nas nossas questões emocionais que nos fazem comer, minha gente, também são camadas e camadas e camadas. Não tem uma causa, entende? São várias. Então, aqui eu tô falando de uma. E aí, olha só, uma situação de culpa, uma questão em relação à culpa, quanto que não tem coisa para trabalhar? Aí você soma com uma situação dessa que a Gláucia tá falando. No passado, teve uma vida muito escassa, passou muita vontade. Essa é uma das minhas questões que eu já falei aqui em outros vídeos, para quem não sabe, né? Uma das, por isso que eu falo para vocês, são várias. Eu prometi para mim mesma, quando eu crescesse, nunca mais eu ia passar vontade, de tanta vontade que eu passei na vida. E isso me custou muito caro em vários sentidos. Então, isso também pesa, Gláucia. Isso é uma soma, entende? Mas não em relação ao que eu estou falando hoje. Hoje eu quis trazer para vocês questões de culpas, questões bem sérias, bem profundas. Então, se você tem problema com peso, se você está tentando emagrecer e não consegue, ficou fazendo dieta, está cansado de sofrer com isso, vamos dar uma olhadinha e entender que isso é um sintoma, tá? Isso é um sintoma de outras questões. Comece a observar sua casa de infância, como você aprendeu sobre quem você é, o que você aprendeu. Você aprendeu a se acolher ou a apontar o dedo para você e se criticar? Tudo isso diz de você. Olha para a sua história do passado, as suas escolhas, as coisas que estão mal resolvidas e pensa, será que essas angústias, será que essa vontade de comida a todo momento não são questões aí do passado? Aí podem ser inúmeras questões. Agora eu estou falando, como eu disse para vocês, falei bastante sobre a questão da culpa, tá? E aí eu falei, então, fazendo aqui, recapitulando agora pra gente encerrar, eu falei no começo em relação à culpa de você comer e se culpar, e aí comer de raiva de você, porque já não é mais nem vontade nem fome, você tá se punindo, porque aí você se culpa, porque você não conseguiu e tudo mais. Esse é um ponto. E agora eu falei de culpas muito mais profundas, tá? E lembrei você de que é desumano, é injusto você se cobrar hoje por questões de 10, 15 anos atrás que você não sabia. Porém, quando eu falo isso, eu disse que isso pode gerar o quê? Mais culpa. Porque aí eu me sinto culpada por estar me culpando, sendo que eu não deveria. Quase um trava-língua, né? Eu ia falar mais uma vez culpa, nem falei. Também não adianta, porque aí você vai se fazer mais mal. Então, você percebeu que está se culpando, é o que você consegue fazer no momento. Porque você só aprendeu assim. Não entra num ciclo de, ai meu Deus, eu não posso estar me culpando porque não é justo comigo, porque é desumano, a Ana falou. Realmente, é injusto comigo, é desumano. Mas é o que eu sinto agora, é o que eu dou conta de fazer agora. E eu preciso lidar com isso. Para isso, processos terapêuticos, óbvio, né, gente? Tem questões que a gente tem que aprofundar. Não vai dar um clique assim, não. Até porque se isso estiver muito escondido, dificilmente você vai conseguir trazer para a superfície para olhar. Porque te causou muita dor, né? Então, são questões que você precisa aqui começar a perceber, né? Não posso fazer um processo terapêutico agora. Aguarda, a semana do emagrecimento vem aí.
né? São 3 dias, 9, 10 e 11 de janeiro. Logo eu vou abrir o link para vocês poderem se inscrever. Vá aproveitando tudo que a gente, toda quinta-feira eu estou aqui, tá? Trazendo esse material e essas reflexões para você. Faz o que você pode fazer. Aquela frase do Cortella que eu amo, né? Faz o melhor que você pode com as condições e os recursos que você tem, enquanto você não pode fazer melhor ainda. Aí você vai se preparando até poder fazer melhor, tá? Enquanto isso, é fazer o melhor que você pode. E eu tô aqui para segurar a sua mão. Muito obrigada, gente, pela parceria, pela troca. A vocês que participaram, depois quem vai ouvir depois, se quiser pode deixar nos comentários perguntas que depois eu vejo com calma e respondo para vocês. Para quem não sabe, depois esse encontro terapêutico vai para o YouTube, vai também para o Spotify. Para quem quiser escutar depois, às vezes no Spotify é mais fácil, é só procurar lá por encontros terapêuticos, procurar por Ana Cruz Terapeuta que vai aparecer. E a gente se vê então na semana que vem. Muito obrigada, Gláucia. Vamos estar juntas em janeiro, então, e vamos aprofundar aí nesse processo pra gente dar um start, né? Porque, olha, não dá pra gente carregar isso. Sempre é tempo, mas o quanto antes, melhor. Como eu disse pra vocês, eu atendo inúmeras faixas etárias e, assim, eu fico feliz quando eu atendo pessoas acima de 60 anos, porque eu vejo que elas estão lá, elas estão trabalhando nelas, elas não desistiram delas, isso é incrível. Ao mesmo passo que eu vejo mulheres de 30, de 40 que estão indo também, porque você já não precisa chegar nos 60 assim, você pode já mudar a sua vida agora. Então, não carrega. Não arrasta a corrente. É a sua vida. Quanto que te custa, sabe? Viver assim. Não. Vamos trabalhar isso. Obrigada, Elaine, Mara. Muito obrigada, gente. Olha aqui, a Glaucia tá falando. Depois quem vai escutar, às vezes não entende. Eu fico respondendo, né? Que bom que vocês gostaram. Fico muito feliz. É do meu coração pro coração de vocês. Acreditem que esse é meu trabalho, óbvio, como eu sempre falo aqui, você tem o seu trabalho, você paga os seus boletos com o seu trabalho e eu pago os meus com o meu trabalho. Mas eu amo o que eu faço, isso é muito bom, fico feliz. A Glaucia falou, me chama pra ir no clube malhar. Ô Glaucia, eu não sei se você já reparou, mas eu gosto de malhar sozinha. Não sei se você já reparou nisso, né? Você já reparou porque você já falou disso. Eu gosto de treinar sozinha, por quê? Porque normalmente quando eu tô fazendo aeróbico, gente, eu tô estudando. Então, eu sempre tô ali no meu elíptico, que eu adoro, que eu sempre recomendo aqui. Eu tô lá com o meu fone de ouvido. E quando eu tô na musculação, eu tô agora fazendo um exercício de treinar mesmo a minha mente, de prestar muita atenção no movimento que eu tô fazendo, dado o resultado que eu quero no meu futuro. Então, eu tenho feito isso com muita concentração e recomendo que vocês façam, porque isso também treina o nosso cérebro para o nosso estado de presença, viu? Muito bom que vocês gostaram. Obrigada pela partilha. Fico feliz. E depois cliquem no aviãozinho, então. Encaminhem para as pessoas. Quando eu terminar de salvar essa live aqui, se vocês puderem comentar qual foi o grande aprendizado de hoje para vocês, isso me ajuda demais. Primeiro é ter um feedback, né? E eu nem converso. Primeiro é ter um feedback de vocês e segundo porque isso ajuda o conteúdo a chegar para outras pessoas, tá bom? Não, então, a Glaucia tá falando que eu nem converso na academia. Às vezes as pessoas até podem achar que, nossa, que menina antipática, mas eu realmente, gente, quando eu tô ali, eu tô trabalhando a minha mente. E eu recomendo que vocês façam isso, porque isso vai dar tanto o resultado do exercício físico, quanto eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Então, as oportunidades, a gente tem estímulos demais. As oportunidades que eu tenho, eu tô ali bem focada para poder começar a treinar essa mente, porque essa mente voa muito fácil, viu, gente? Beijos, boa noite, tchau, tchau!